Olá, estudantes! Sou a professora Luana Jensen, de Língua Portuguesa. E hoje é dia de Sexto Tempo. Essa é uma ação da Secretaria de Educação de Manaus, em parceria com a Super Ensino e o Centro de Mídias Educacionais. E hoje, olha só onde eu estou! Um lugar mágico cheio de poesia no ar. Bem-vindos ao Parque da Poesia, onde cada árvore tem um som rimado e cada flor guarda uma estrofe. Neste passeio especial, vamos descobrir os encantos dos poemas e dos textos versificados. Vamos observar como eles são construídos, como brincam com as palavras e quais sons nos fazem sorrir. Preparados para esse passeio poético? Então respirem fundo, ouçam o vento e venham comigo. Bonitos, aposto que vocês gostam de brincar na hora do recreio, não é? Claro, todo mundo gosta de se divertir, até mesmo os adultos. Para provar isso, o poeta Olavo Bilac decidiu se divertir escrevendo o poema A Boneca, que conta a historinha de duas amigas brigando por um brinquedo. Vamos ler esse poema? A boneca, deixando a bola e a peteca, com que ainda há pouco brincavam, por causa de uma boneca, duas meninas brigavam. Dizia a primeira, é minha, a outra gritava, e nenhuma se continha, nem a boneca largava. Quem mais sofria? Coitada, era a boneca. Já tinha toda a roupa estraçalhada e amarrotada a carinha. Tanto puxavam por ela que a pobre rasgou-se ao meio, perdendo a estopa amarela que lhe formava o recheio. E ao fim de tanta fadiga, voltando a bola e a peteca, ambas, por causa da briga, ficaram sem a boneca. Ah, bonitos! Coitada da boneca, hein? Estão vendo como brigar não leva a nada? Enfim, pessoal, a leitura desse poema pode nos ensinar muito sobre como funciona esse gênero textual. Bem, olhando o poema aí na tela, vocês conseguem ver o que ele tem de especial? Primeiramente, podemos observar que ele tem linhas curtas, certo? Então, cada linha do poema é chamada de verso. Ah, e olhem também como temos 5 blocos de versos. Nos poemas, chamamos cada bloco de estrofe. Bem simples, certo? Agora, vamos navegar pelo rio das sílabas poéticas. As sílabas desse rio têm um segredo, bonitos. Só contamos as sílabas poéticas até onde o som é mais forte, a sílaba tônica. Bonitos, cada verso é feito com um determinado número de sílabas poéticas. E o que é isso? Então, bonitos, as sílabas poéticas são diferentes das sílabas gramaticais. Em um verso, as sílabas poéticas são contadas somente até a última sílaba tônica, que nada mais é do que a última sílaba forte. Além disso, quando eu tenho uma vogal seguida de outra, geralmente eu junto as duas em uma só sílaba. Bora retomar o poeminha da boneca. Vamos pegar o primeiro verso. Se nós fizermos uma separação de sílaba gramatical, ficaria assim. Deixando a bola e a peteca. Isto está certo no contexto gramatical, mas estamos falando de poemas bonitos. A separação de sílabas poéticas desse verso ficaria da seguinte forma. Deixando a bola e a peteca. Diferente, né? Mas não se assustem, bonitos, é bem simples. Vejam aí nas partes destacadas que eu juntei as vogais em uma só sílaba. Além disso, vejam que a última sílaba do verso sumiu. É isso mesmo. Ela sumiu porque a contagem de sílabas poéticas só vai até a última sílaba tônica, que no caso é a sílaba T. E afinal de contas, quantas sílabas poéticas tem esse verso? Contem aí comigo. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. São 7 sílabas poéticas. Isso significa que esse verso está em redondilha maior. Esse é um dos tipos de verso mais comum na poesia. Outro tipo de verso bem comum é a redondilha menor, que tem 5 sílabas poéticas. Existem ainda outros versos usados pelos poetas, pois as possibilidades de brincar com as palavras são muitas. Além disso, bonitos, existem vários tipos diferentes de estrofes. Se a estrofe tem um verso, temos um monóstico. Se tem 2 versos, é um dístico. 3 versos, um terceto. 4 versos, um quarteto. E por aí vai, pessoal. Pode ter até estrofes com 10 versos ou mais, acredita? Aí na telinha vocês podem ver os vários tipos de estrofes que podemos encontrar na poesia. Lembra o nosso poema da boneca? Vamos contar quantos versos temos em cada estrofe? 1, 2, 3, 4. E são 5 estrofes, certo? Então podemos dizer que temos 5 quartetos, que é o nome das estrofes com 4 versos. Bonitos, vocês perceberam durante a minha leitura do poema Boneca que algumas palavras eram parecidas umas com as outras? Sim, isso porque algumas palavras do poema terminam com sons iguais, o que dá um efeito bem legal de ouvir, quase musical. Bora retomar um trecho para a gente entender melhor? E ao fim de tanta fadiga, voltando a bola e a peteca, ambas por causa da briga ficaram sem a boneca. Opa! Vejam aí destacado na tela que a palavra fadiga, no primeiro verso, termina com um som igual ao da palavra briga no terceiro verso. Isso quer dizer que essas duas palavras rimam. Notem que o mesmo acontece com a palavra peteca ali no segundo verso, que rima com a palavra boneca no último verso da estrofe. Bem fácil, certo? Com a rima, o poema fica bem mais legal de falar e escutar, não é? Mas também existem outras formas de deixar o som do poema mais interessante. Uma delas é a aliteração. Você sabe o que é isso? Pois fiquem agora com o MC Raul Queiroz, que vai cantar o rap da literação. Fala, pupilo! Yo, yo, yo! Se liga! Nosso assunto é bem bacana, ele é sensacional. É a aliteração que traz um som muito legal. É consoante repetida aí você vai aprender. Vou falar agora algumas, é legal, você vai ver. A chuva chuviscou, chuva, chuva, chuvarada. Dia leu o livro e levou a limonada. Ricardo foi ao riacho, na rua Ribeirão. Repetindo consoante, você faz a literação. Opa! Valeu, MC Raul! Assim fica fácil de entender, né, bonitos? Então vamos lá! Vamos observar de pertinho o que é a literação usando as próprias frases do nosso MC. Prestem atenção! A chuva chuviscou, chuva, chuva, chuvarada. Aqui ele repete o som do grupo consonantal CH, criando um som bem ritmado e divertido. Isso é a literação. Lia leu o livro e levou a limonada. Já nesse verso, temos a repetição do som da consoante L. Viram como fica leve e gostoso de ouvir? Ricardo foi ao riacho na rua Ribeirão. Aqui, o som da consoante R é repetido várias vezes, o que cria um ritmo bem marcante. E assim é que a literação funciona, bonitos. Ela ajuda a criar musicalidade no poema, dá mais ritmo ao texto e ainda deixa a leitura mais divertida. E o mais legal é que isso não vale só para poema não, viu? Pode aparecer também em trava-língua, letras de música, anúncios publicitários e até em nomes de personagens. Bonitos, a aliteração é isso.
a repetição de sons consonantais nos versos de um poema ou de uma canção, por exemplo. Tenho certeza de que vocês já ouviram aquele poeminha do pato, que diz assim: lá vem o pato, pato aqui, pato acolá. Lá vem o pato para ver o que há. Veja que aí temos a repetição da consoante P, o que deixa o texto bem divertido. Fique sempre atento a esse recurso sonoro nos poemas que você for ler daqui para frente. E aí, bonitos, depois de passearmos pelo mundo dos poemas, conhecendo os versos, as estrofes, as rimas e até brincando com os sons das palavras nas aliterações, dá para perceber que poesia não é só sentimento, é também ritmo, som e forma. Cada detalhe ajuda a criar aquela sensação maravilhosa de ler ou escutar um poema. Agora que já sabemos identificar todos esses elementos, que tal testarmos juntos o que aprendemos? Vamos para a nossa questão modelo. Leia o texto e responda a questão. Mãe. De patins, de bicicleta, de carro, moto, avião, nas asas da borboleta e nos olhos do gavião. De barco, de velocípedes, a cavalo num trovão, nas cores do arco-íris, no rugido de um leão, na graça de um golfinho e no germinar do grão. Teu nome eu trago, mãe, na palma da minha mão. Nosso enunciado diz o seguinte: o poema apresentado possui: letra A, aliteração com a consoante S. Letra B, rima de palavras com ão. Letra C, versos com 10 sílabas poéticas. Ou letra D, uma estrofe com 20 versos. Bonitos, a poesia é uma forma de texto muito especial. Nela, os autores brincam com as palavras, os sons e as rimas para criar algo bonito de ler e ouvir. Alguns elementos importantes que aparecem nos poemas são a aliteração, quando o mesmo som de uma letra se repete várias vezes, rima, quando as palavras terminam com o mesmo som, e métrica, o número de sílabas que cada verso tem. Vamos então observar bem essas características e analisar as alternativas. Pessoal, a aliteração acontece quando escutamos muitas vezes o mesmo som em um verso ou estrofe. No caso desse poema, a letra S não aparece com tanta frequência assim. Por isso, essa repetição não é forte o suficiente para ser considerada uma aliteração. Então, a alternativa A está errada. Além disso, estudantes, o poema apresenta versos de 6 e de 7 sílabas poéticas. Vamos ver? Olhem só, o verso na graça de um golfinho apresenta 6 sílabas poéticas, pois juntamos as vogais e só contamos até a última tônica. Já o primeiro verso, de patins de bicicleta, tem 7 sílabas, pois descartamos apenas a última, que não é tônica. Quando contamos as sílabas poéticas, que são diferentes das sílabas gramaticais, vemos que o poema não tem versos de 10 sílabas. Então, a alternativa C está errada. Bonitos, vocês perceberam que o poema tem 12 versos? Pois é, vocês devem lembrar que o verso é cada linha do poema, certo? Por isso, a alternativa D está errada, pois ela diz que o poema tem uma estrofe com 20 versos, sendo que o poema é uma estrofe com 12 versos. Acho que vocês já encontraram a correta, hein? O poema tem várias rimas com a terminação ão. Avião, gavião, trovão, leão, grão, mão. Essas palavras rimam porque terminam com o mesmo som. As rimas deixam o poema mais bonito, musical e gostoso de ler. Portanto, a alternativa correta é a letra B, de bonitos. Ufa, vocês estão indo muito bem, hein? Então, vamos praticar! E aí, bonitos e bonitas, tudo bem com vocês?
Eu sou a professora Luana Jensen, de Língua Portuguesa. E a dica de hoje é sobre um detalhe que deixa o poema ainda mais bonito, as rimas. Vamos ouvir um trechinho de um poema de Manuel Bandeira? Eu faço versos como quem chora, de desalento, de desencanto. Fecha o meu livro, se por agora não tens motivo nenhum de pranto. Perceberam, bonitos? A palavra chora combina com agora e a palavra desencanto combina com pranto. As palavras terminam com sons parecidos. Isso é rima. Então anotem aí, bonitos. A rima deixa o poema mais bonito, mais musical e gostoso de ouvir. É quando as palavras, geralmente no final dos versos, têm sons iguais ou parecidos. Essa foi a nossa dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E agora, vamos praticar! Fala galerinha, hora de começar. Pimpolhos e pupilos prontos pra brilhar. Bonitos e bonitas, vem participar. Com a Super Ensino vamos praticar. Vamos começar. Vem participar. Vamos praticar, vamos praticar, vamos praticar. Para a nossa primeira questão, leia o texto e responda a questão. A bicicleta. Bicicleta, sou sua amiga bicicleta. Sou eu que te faço companhia por aí. Entre ruas, avenidas, na beira do mar. Eu vou com você comprar e te ajudo a curtir picolés, chicletes, figurinhas e gibis. Rodo a roda e o tempo roda e é hora de voltar. Para isso acontecer, basta você me pedalar. Nosso enunciado pede o seguinte: qual trecho da música possui aliteração? Letra A, sou eu que te faço companhia por aí. Letra B, eu vou com você comprar e te ajudo a curtir. Letra C, rodo a roda e o tempo roda, é hora de voltar. Ou letra D, para isso acontecer, basta você me pedalar. Tempo na tela, pessoal! Bonitos! Os poemas e as músicas são textos muito especiais. Neles, os autores usam a imaginação e exploram sons, rimas e ritmos para criar algo bonito de ouvir e gostoso de cantar. Um elemento importante que aparece em muitos desses textos é a aliteração, que acontece quando o mesmo som de uma consoante se repete várias vezes, criando um efeito sonoro marcante musical. Agora que já lembramos o que é aliteração, vamos analisar com bastante atenção cada alternativa. A alternativa A diz: sou eu que te faço companhia por aí. Quando lemos esse verso, percebemos que ele é bem legal e até tem um ritmo gostoso, mas não apresenta uma repetição marcante de um mesmo som de consoante. Por isso, essa alternativa está errada e podemos eliminá-la. A alternativa B fala: eu vou com você comprar e te ajudo a curtir. Também uma frase muito bacana e que tem uma boa sonoridade, mas novamente não há repetição forte de consoantes que caracterize a aliteração. Sendo assim, essa alternativa também pode ser eliminada. Agora, vamos ver a alternativa D. Para isso acontecer, basta você me pedalar. Aqui até aparece a repetição do som da letra P, mas ela não ocorre com força suficiente nem várias vezes ao longo do verso para ser considerada uma verdadeira aliteração. Por esse motivo, essa alternativa
também pode ser eliminada. Então, vocês já perceberam qual é a correta, né? Espertinhos, a alternativa correta é C de carequinha. Rodo a roda e o tempo roda e é hora de voltar. Aqui temos uma repetição bem marcante do som da letra R, que aparece várias vezes. Rodo, roda, roda, hora. Essa repetição cria um ritmo musical e brinca com o som, mostrando claramente a presença da aliteração. Por isso, essa é a resposta certa. Próxima questão, bonitos. Leia o texto e responda a questão. No mistério do sem-fim. No mistério do sem-fim, equilibra-se um planeta. E no planeta, um jardim. E no jardim, um canteiro. No canteiro, uma violeta. E sobre ela, o dia inteiro. Entre o planeta e o sem-fim, a asa de uma borboleta. Nosso enunciado diz o seguinte. Após a leitura do poema, podemos observar que ele, letra A, não possui rimas, letra B, possui 3 estrofes, letra C, possui aliteração com C, ou letra D, possui 9 versos. Agora é com vocês! Bonitos, os poemas são textos muito especiais. Neles, os escritores usam a imaginação e exploram sons, rimas e ritmos para criar algo bonito de ler e gostoso de escutar. Existem elementos importantes que aparecem na maioria dos poemas, como a aliteração, quando o mesmo som de uma consoante se repete bastante. A rima, quando as palavras terminam com o mesmo som. E a métrica, que é a contagem das sílabas poéticas de cada verso. Agora que já sabemos disso, vamos analisar com atenção cada alternativa. O uso de rimas em um poema ajuda a criar ritmo, musicalidade e encantamento. Quando observamos os versos no jardim, um canteiro e, sobre ela, o dia inteiro, conseguimos identificar a rima entre canteiro e inteiro. A presença dessa semelhança sonora mostra que o poema, sim, utiliza rimas, mesmo que de forma discreta e delicada. A alternativa A, portanto, está errada. Pessoal, além disso, a repetição de sons consonantais é chamada de aliteração e pode deixar a leitura mais divertida ou interessante. No entanto, ao lermos os versos do poema, não encontramos uma repetição forte e marcante do som da letra C, ainda que haja algumas palavras com C, como canteiro. Isso não é suficiente para caracterizar uma literação com essa consoante. Sendo assim, a alternativa C está errada. Bonitos, outra coisa importante. Um poema pode ter qualquer quantidade de versos, e saber contá-los é importante para compreender sua forma. Ao lermos o poema com atenção, percebemos que ele possui 8 linhas escritas, ou seja, 8 versos no total. Não há um 9º verso escondido. Por isso, a alternativa D está errada. Então, vocês já entenderam que só restou uma correta, certo? Muito bem! O poema se organiza de forma clara em 3 conjuntos de versos. Os 2 primeiros versos formam uma ideia inicial, seguidos de 4 versos que desenvolvem essa imagem e, por fim, mais 2 versos que fecham o poema com uma reflexão poética. Esses 3 blocos de versos formam 3 estrofes distintas. Portanto, a alternativa correta é a letra B, de bonitos e bonitas. Poesia é uma maravilha, né? Vamos então para outra questão com esse assunto. Leia o texto e responda a questão. Bagunça. Bagunça rima com criança. Bagunça é prima da lambança.
Bagunça dança, bailarina, começa e nem sempre termina. Bagunça mansa, essa menina descansa de pança pra cima. Nosso enunciado diz o seguinte: o poema apresentado possui: letra A, 7 versos e uma única estrofe. Letra B, aliteração com som da letra D. Letra C, 8 versos e 2 estrofes. Ou letra D, aliteração com som da letra M. Tempo na tela. Bonitos, vocês lembram das partes importantes que aparecem nos poemas? Temos a aliteração, quando o mesmo som de uma letra se repete várias vezes, a rima, quando as palavras terminam com o mesmo som, e a métrica, o número de sílabas que cada verso tem. Vamos lá, então, analisar com atenção cada uma das alternativas. A aliteração acontece quando há uma repetição intencional de sons consonantais, o que ajuda a criar um ritmo especial no poema. Ao analisarmos o poema, percebemos que o som da letra D até aparece em algumas palavras, mas não se repete com força suficiente, nem de forma marcante ao longo dos versos. Como não há uma repetição clara desse som, podemos concluir que a alternativa B está incorreta e podemos eliminá-la. Bom, agora vamos contar os versos? Isso é muito importante para entendermos a organização do poema. Quando lemos com atenção cada linha escrita, identificamos exatamente 7 versos. Além disso, eles aparecem todos juntos, sem nenhuma divisão em blocos separados, o que significa que há uma única estrofe. Portanto, a alternativa C, que fala em 8 versos e 2 estrofes, está incorreta e podemos eliminá-la. Outra coisa importante, bonitos, a aliteração depende de uma repetição clara de um som consonantal. O som da letra M até aparece em algumas palavras, mas ele não se repete de maneira forte e marcante ao longo do poema, como seria necessário para caracterizar uma verdadeira aliteração. Por esse motivo, a alternativa D está incorreta e pode ser eliminada. Bonitos, finalmente vamos para a correta. O poema apresenta uma sequência contínua de 7 versos, organizados todos juntos, formando uma única estrofe. Ele não tem divisões em blocos ou separações, e segue do começo ao fim como um único parágrafo, digamos assim. Por isso, a alternativa correta é a letra A. O poema possui 7 versos e uma única estrofe. Opa, já acabamos, bonitos! Muito bem, até o próximo Sexto Tempo. Muita poesia para vocês! Tchau!